me parece assim, que numa situação como essa, sempre tem alguém que grita, 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 né? Como se o grito fosse reduzir, né, a chama ou reduzir o impacto, né, do acidente, e fica muito desesperado, e aí você não sabe se você consegue resolver o incêndio, o problema, ou se acode a pessoa desesperada, né? Então, a pessoa, ao invés de fugir ou então ficar longe daquele foco, né, ela não consegue se manter. É claro, eu acho que é uma questão de autocontrole para se manter alerta, pelo menos, para você saber tomar, fazer a escolha e a tomada de decisão correta. Porque a gente, nas horas de descuido, que parece que essas coisas que não são tão frequentes no nosso cotidiano, elas aparecem, né? Eu já tive acidente de moto, já caí, de ser levado em como é que é? Esse negócio que põe aqui. Você fala, ixi, eu vou ficar tetraplégico, não sei o que. Você passa um monte de coisa na sua cabeça. Porque eles põem e eles falam para você não se movimentar. Até você se movimenta, entendeu? Se movimenta, assim, tá normal, não, consigo levantar, mas vocês têm os procedimentos operacionais deles, né? Por mais que você tem que fazer exames para saber se você não teve nenhuma lesão séria, etc. E depois, lá no hospital, eles vão dizer para você o que aconteceu, né? Então, depende, é claro, da gravidade de cada acidente. Alguns acidentes vocês ficam desacordados, então, e aí, depois você só acorda depois que, né, depois de muito tempo. Então, são diferentes categorias, e às vezes vocês estão trabalhando em campos, em locais onde vocês têm acesso à comunicação, a celular. Então, o que eu chamo a atenção de vocês, né, vocês trabalhando em fazendas, com uma equipe de trabalho, nessa circunstância, os tipos, né, vislumbrar, ter bastante cautela. Vocês podem ter acidentes com os maquinários, com operações agrícolas, com intoxicações de moléculas químicas, com, né, listar, né, fazer um checklist de possíveis perigos que possam ocorrer no seu ambiente de trabalho, não só no laboratório, não só no campo agrícola, né? Você pode um técnico pode estar lá no campo, vocês, e serem picados por uma aranha, uma cobra, e você está a 100 quilômetros de um hospital, como proceder? Então, é importante você ter traçado na sua cabeça um plano de contingência para isso também. Professor, eu já tive situações assim, dentro do laboratório, que às vezes aconteceu algum acidente, algum erro, e a pessoa, ela quis omitir aquilo. E aí, quando ela omitiu, causou uma coisa maior. Porque às vezes ninguém, assim, a gente vai entrar para o laboratório, ninguém quer quebrar uma vidraria, mas às vezes pode acontecer um acidente. O E equipamento? um equipamento, né? E aí às vezes a pessoa omite aquilo, mas daqui a pouco pode acontecer coisa pior. Mas é isso aí, né? Então, agora, vou falar para vocês o outro tópico, né, que seria o tópico do encontro 2, que é o planejado para essa aula. Eu terminei o conteúdo da última aula, do encontro 1, que fala sobre higiene e a sua relação com a microbiologia. Nesse encontro 1, eu falei algumas questões que fazem, né, talvez não tenham muita relação direta, né, com a microbiologia, mas que tem, né, uma relação com vários outros setores. Eu tentei pincelar com experiências próprias e com outras experiências dentro da área de agronomia, e eu espero que vocês façam esse mesmo processo, esse mesmo procedimento, principalmente essa questão de olhar para os ambientes de trabalho. Vocês vão trabalhar no laboratório, vão trabalhar no campo, em diferentes locais. Quais são os riscos que esses locais oferecem para você, a sua vida, a sua integridade, né? E como você procederia para evitar com que esses riscos acometessem a sua vida, acometessem a vida da equipe ao qual você chefia, ao qual você é responsável.
Então, eu faço um convite para que vocês tenham uma reflexão profunda sobre isso. Na casa de vocês, existe algum risco de acidente? Né? Em caso de um acidente por incêndio, em caso de uma pessoa com um ataque cardíaco, em caso de uma pessoa com um ataque de epilepsia, qual o procedimento que você agiria, como você procederia, né? Um acidente em que o indivíduo quebrou um membro, né? Ou tem uma fratura exposta, como você procederia com relação a primeiros socorros? Então, ou buscar essa informação, né? Ou fazer cursos. Existem cursos de segurança do laboratório, são de segurança do trabalho, que são altamente recomendados que vocês façam e que isso vai dar uma imensa diferença no currículo de vocês como profissionais. Então, agora iremos falar sobre um tópico um pouquinho mais diferente, né, que é higiene e a sua relação com a microbiologia. Então, vocês vão ver que uma boa parte do que eu falar hoje, ela tem a ver com o cotidiano de vocês. Então, para iniciar, vamos primeiro caracterizar o que é esses micro-organismos, né? Então, os organismos são aqueles seres vivos compostos por células, né? Então, é célula, tecido, órgão. Esse órgão pode formar um sistema. E esses organismos, eles têm tamanhos. Então, de acordo com o tamanho, ele vai ser classificado aqui. Nós estamos dentro desse grupo aqui da megafauna. Então, as macrofaunas, nós temos algumas ordens, subordens, famílias, que seriam as macrofaunas. Aqui a mesofauna estaria dentro de uma amplitude, né, em que o indivíduo tem de 64 a 1.100, 1.500 micrômetros. E aqui a microfauna, onde a microbiologia vai estudar esses representantes. Nós temos bactérias, nós temos fungos, tem aqui vírus, só que vírus não são seres vivos. Mais à frente eu vou explicar por quê. Mas eles estariam aqui dentro do que a gente chama de microbiota, né? Em relação de tamanho. A microbiota é uma forma de classificar os seres vivos, os seres que possuem células, em diferentes grupos. Então, nós temos aqui a microfauna, que seriam fungos, nematóides, rotíferos e protozoários, e aqui a microbiota, que incluiriam as bactérias, os vírus, e aqui a microbiologia estuda basicamente essa microfauna dentro dessa classificação de acordo com o tamanho, e a microbiota, esses indivíduos, com relação às suas características gerais, morfologia, reprodução, funcionalidades, enfim. A gente vai estudar dentro da disciplina esses grupos. E esses organismos, então, como eu exemplifiquei, os micro-organismos são fungos, algas e bactérias, a microfauna, protozoário, rotífero e nematóide, a mesofauna, ácaros, colêmbulos e equitrídeos, e a macrofauna, minhocas, cupins, né? Então, esses grupos aqui, ó, da meso e macrofaunas, a gente vai ter uma aula lá em microagrícola no semestre que vem. Vocês vão ter aula comigo no semestre que vem. Minhocas, cupins, formigas, coleópteros, aracnídeos, meriápodes e outros. Vocês estudam isso também em zoologia com o Flávio, vocês vão ter informações a respeito desse grupo. Esse um aí não é menor que um micro, não? Parece. Oi? Esse micro-organismo é menor que um micro, não? Porque 1 milímetro, na verdade, é 1.000 micrômetros. Então, na verdade, é menor que 1.000 micrômetros. Não, é 1 milímetro mesmo. Tá certo, tá correto. Tá? Então, vocês vão ter lá 200, 300, 400, está colocando do 0 até o 1.000. Tá? 1 milímetro é a mesma coisa que 1.000 micrômetros. Se você falar 1 micra não é nada. Fungo tem 200, 300 micras. Algumas estruturas, alguns esporos têm 40, tem 80, tem 90 micras, entendeu? Uma célula bacteriana é um pouquinho ainda menor. Então, na verdade, está se referindo a essa amplitude do 0 até 1.000 micras, porque 1 milímetro é a mesma coisa que 1.000 micras, tá? 1 milímetro dividido em 1.000 partes é o conceito de uma micra. E cada uma dessas partes seria uma micra, tá? Então, se fosse menor que 1 micra, eu não conseguiria nem ver no microscópio, tá?
Por exemplo, 10 à sexta é a unidade de partes, né? 10 à sexta é 1 dividido a 100 mil vezes a unidade de 1 milímetro, né? Que é a 10 à sexta. A nanotecnologia, nano é 9, 10 a nona, então é 1 dividido a 1 milhão de partes, né? Então, 1 e 9 zeros, né? Então, aí seria uma parte dividida em 9 partes. Aí você tem, o caso dos vírus, teriam essas dimensões de tamanho menores. E, né, o próprio tamanho do DNA, você precisa de um equipamento que possa mostrar a molécula em nanopartículas, né? Em um tamanho muito pequeno, né? Então, que é por isso, né? Então, é uma confusão que às vezes a gente faz da compreensão do que é uma micra, né? É 1 milímetro dividido, né, em partes para observação desses organismos, tá? Algumas funções dos micro-organismos de importância, eu vou dar ênfase aqui com os micro-organismos do solo, a decomposição da matéria orgânica, depois a produção do humus, a ciclagem de nutrientes e energia, a fixação do nitrogênio atmosférico, né? Então, muitos micro-organismos fixam nitrogênio para as raízes das plantas, né? O N2 que está no ar vai ser fixado para as raízes das plantas. Os nódulos que vocês veem na soja, no feijão, são devido a bactérias associadas às raízes dessas plantas que fixam o nitrogênio. Produção de compostos complexos que contribuem para a agregação do solo. A decomposição de substâncias estranhas, né? Substâncias xenobiontes são substâncias estranhas que são lançadas. Fertilizantes, vocês sabem que fertilizantes são cancerígenos, né? Quando eles são lançados para a água. Resíduos de agrotóxicos, você tem resíduos de lixo urbano, né? Esses são compostos xenobiontes, compostos estranhos. E esses compostos estranhos podem ser alvos da atividade de micro-organismos do solo, que podem decompor esses compostos estranhos. Então, é um benefício das populações, da manutenção dessas populações microbianas nos solos. Outra função dos micro-organismos é a questão do controle biológico de pragas e doenças, né? Então, doenças são micróbios patogênicos, né? E as pragas seriam insetos, aracnídeos que atacam as plantas, em que vocês têm predadores, vocês têm agentes que controlam esses insetos, esses patógenos de vegetais. Então, seria uma outra função dos micro-organismos que ressalta a importância desses organismos que a gente encontra, são alvo do estudo em microbiologia. E no ambiente, é importante que a gente conheça, né, tanto no ambiente aquático, 75% do planeta é recoberto por água, e nós temos lá uma parte que é terrestre, e nós temos os indivíduos produtores, que não são somente plantas, né? As algas, que estão dentro de um outro grupo, eles são, né, organismos fotossintetizantes como um todo, eles pegam o carbono do ar, o CO2, que é tão prejudicial para a questão do aquecimento global que a gente tem, eles vão ser responsáveis para a produção de energia para esses consumidores. E aí os herbívoros, não, ou seja, aqueles indivíduos que comem esses produtores, essas plantas, eles são chamados de consumidores primários. E aí toda a cadeia, consumidores secundários, terciários, quaternários, eles vão se alimentar, né? São aqueles animais carnívoros, né? Animais que se alimentam de outros animais, eles vão vão estabelecer uma relação de equilíbrio a partir desse nível de trófico que a gente chama, né, que quer dizer alimento, onde cada ser vivo possui uma posição a ser ocupada na cadeia alimentar. Então, você tem aqui indivíduos que se produzem, os consumidores, que se alimentam outros níveis de consumidores, e depois todos esses seres, tanto plantas ou seres fotossintetizantes, quanto os animais, consumidores, herbívoros ou carnívoros, eles morrem. E essa decomposição ela é veiculada, né, os decompositores é veiculado por
por micróbios, né, por fungos e bactérias que são responsáveis por essa devolução para a natureza do carbono, do nitrogênio, dos nutrientes que circularam, né? Então, existem os ciclos biogeoquímicos que sempre vão estar relacionando esses agentes, esses produtores, esses decompositores e esses diferentes consumidores. Aqui é um exemplo de relação, aqui os produtores primários, as plantas produzem raízes, restos e exudatos. Então, os exudatos que saem pelas raízes vão servir de alimento para as bactérias vão fixar, podem fixar nitrogênio para essas plantas, e essas bactérias servem de alimento para bactérias, fungos, para nematóides, para ácaros, para protozoários. Os resíduos de vegetais servem de alimentos para as minhocas, e as minhocas servem de alimentos para pássaros, mamíferos, insetos, predadores, que são representados pela macrofauna. E os ácaros, colêmbolos, nematóides, eles têm relações também de predação, de formarem uma rede bastante organizada de relacionamento de nível trófico entre esses micro-organismos. Então, esse aqui é uma representação de equilíbrio, de nível trófico entre os organismos. As relações de ocorrência de pragas e doenças que ocorrem no campo, elas têm, quando você quebra esses vínculos, de níveis tróficos dessas plantas, com esses micro-organismos, com os diferentes grupos de organismos que servem de alimentação, que servem de nível trófico, mantendo em equilíbrio. Ou seja, quando você tem algo que favoreça um determinado grupo, como um nematóide patogênico, ele vai se multiplicar em grande maioria, porque o seu predador ele foi retirado por alguma ação do ambiente, por uma ação em que o homem eliminou alguma molécula química que destruiu o predador desse nematóide, e esse nematóide passou a se multiplicar porque ele não tinha mais algo que controlasse a sua população, ou até mesmo ações da atividade agrícola, do homem no campo, podem favorecer um nematóide, um fungo fitopatogênico, uma bactéria fitopatogênica, ou até mesmo uma praga de um inseto, para que ela se multiplique com maior preponderância, nesse ambiente externo, nesse ambiente em que houve esse distúrbio provocado pelo homem. Então, a agricultura ela tem muito essas relações de desequilíbrio, e a existência de pragas e doenças, elas são respostas às ações realizadas pelo homem que provocaram esse desequilíbrio, onde você não tem o predador que faz esse equilíbrio populacional, e aquele indivíduo passa a ter uma multiplicação desordenada e passa a provocar danos para as plantas. Então, nós temos uma variação muito grande de gêneros, com funções positivas, funções negativas, de bactérias, como micro-organismos. Então, nós temos bacilos, espirulina, que é uma alga, estafilococcus, uma cianobactéria, uma alga, a Bordetella, Clostridium, Escherichia, Streptococcus, Salmonella. Então, vocês vão ter diferentes conformações, são seres unicelulares, as bactérias são unicelulares, e vocês vão ter desde formatos esféricos até baciliformes, ou até formatos mais alongados. Aqui o formato de cocos, aqui espetalados, as chamadas bactérias espiroquetas, os vibriões, que são as bactérias que provocam o vibrião do cólera, e o bacilos, que provoca a tuberculose. Outro grupo de organismos, que são tanto macro-organismos quanto micro-organismos visíveis, ou seja, observados a olho nu ou microscópicos, nós temos aqui os fungos. Nós temos fungos macrofungos, que quem de vocês já não viu uma orelha de pau, um cogumelo, que são fungos visíveis a olho nu, os líquens, que são associações de fungos com algas, os bolores, que a gente encontra sobre o apodrecimento. Esse aqui é o bolor azulado, da laranja, que é um fungo que houve um ferimento e aí ele começou a apodrecer, ou a laranja, ou o limão, os citros em geral,
causando degradação desse fruto. E as leveduras, né, que a gente utiliza para a fabricação de pães, né, assim como tem algumas doenças em humanos provocadas por leveduras que são exemplos de fungos microscópicos que têm aplicações industriais, né. Dos micro-organismos, então, nós temos basicamente organismos que são procariontes, ou seja, que não têm organelas especializadas e que não tem carioteca envolvendo o núcleo, e esses organismos são chamados de procariontes. Todos eles são unicelulares. E quem são os micro-organismos procariontes? São as bactérias. E essas bactérias podem ser chamadas de dois nomes, as arqueobactérias e as eubactérias. Então, as arqueos, né, arqueobactérias são as bactérias extremófilas. Olha o nome, extremófila. Anotem no caderno de vocês. São organismos que vivem em condições extremas. O que é uma condição extrema de sobrevivência de uma arqueobactéria? É viver numa condição de elevada temperatura, como dentro de vulcões, ou muito frio, dentro das geleiras, dentro da Antártida, da Antártica, em locais com grande concentração salina, em locais com elevada concentração de hidrogênio, pH, né? Ou muito básicos. Então, as condições que não são favoráveis para a grande maioria, essas condições muito extremas, esses organismos que vivem nessas condições extremas, essas bactérias, né, que eu estou me referindo, são chamadas de arqueobactérias, tá? Então, se eu colocar alguma questão para vocês em relação a organismos extremófilos, eu estou me referindo a grupos de bactérias que vivem em condições extremas. E tanto as arqueobactérias que vivem nas condições extremas e as eubactérias que vivem nas condições medianas, elas podem ser autotróficas, produzirem seu próprio alimento ou irem em busca do seu próprio alimento, sendo chamadas de heterotróficas. Esses são seres procariotos que serão alvos de estudos dentro da área de microbiologia. E aí nós temos os seres eucariontes, que podem ser com apenas uma única célula, são chamados de unicelulares ou pluricelulares. Mas antes da gente avançar, é importante a gente caracterizar o que é um ser eucarionte. Vocês vão estudar lá em biologia celular, né, essas diferenças entre procariontes e eucariontes, então a gente já pode repetir isso, né? Os eucariotes são aqueles seres agora que possuem membrana que envolve o núcleo e as organelas, como o complexo de Golgi, mitocôndria, elas são organelas com membranas, organelas ditas especializadas, ok? Então, os eucariontes, que são também micro-organismos que fazem parte desse grupo, eles são representados por fungos, que são todos heterotróficos, não existe nenhum fungo que faz fotossíntese. Quando eu falo autotrófico, é porque faz fotossíntese. Os fungos são chamados de heterotróficos, né? Então, todos, e os protistas. E os protistas, eles incluem as algas, né? Então, as algas não são plantas, as algas são protistas. Existem algas eucariontes, né, que fazem a fotossíntese, assim como existem algas procariontes, que seriam as antigas cianobactérias ou algas azuis. As cianobactérias ou algas azuis são autotróficas e elas são bactérias. E as outras bactérias, as outras algas, as algas marinhas, elas pertencem, né, ao reino protista e elas podem ser tanto autotróficas, então elas fixam o carbono atmosférico, como elas podem ser heterotróficas. Ok? Então, os eucariontes, nós temos dois grandes grupos, né? A gente quase não estuda as algas, mas eles estão aqui, fungos, né? Protistas, e eu poderia ainda fazer uma outra flechinha aqui de eucarionte com relação aos nematóides, que às vezes a gente dá subsídio inicial para falar sobre nematóide, para poder falar, para que vocês possam conhecer depois como organismos patogênicos. Vocês vão ouvir falar sobre nematóides em microbiologia agrícola e em fitopatologia, tá? E os seres ditos acelulares, né? Então aqui chegou para vocês
quando você sabe que a unidade básica da vida é a célula, e uma célula vegetal, ela é composta de parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, vocês têm uma certa firmeza, uma compartimentalização do protoplasma, que é composto tanto do núcleo quanto do citoplasma, isso para um vegetal, esses três componentes. Parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Citoplasma e núcleo é o que a gente chama de protoplasma. Na célula animal, ela não tem, lembra, nossa pele ela não é rígida, não tem firmeza. Então, nós não temos parede celular. O que nós temos, então, nós temos menor quantidade de componentes celulares, que é a membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ou seja, o protoplasma composto de citoplasma e núcleo em células animais. Então, são três componentes das células animais. O que acontece com os vírus? Os vírus eles não têm essa organização, eles não são independentes entre si. Eles são chamados de seres acelulares justamente por isso. Eles só sobrevivem se eles ficarem dentro das células dos demais organismos, ou procariontes ou eucariontes que existem no planeta. Então, por isso que você não tem um reino viride, né? Não existe uma organização e por isso que eles são chamados de seres acelulares, como eu tinha comentado para vocês. Mas pelo fato deles serem organismos que são parasitas de outras células, eles são estudados dentro da microbiologia, né, num tópico especial. Então, a microbiologia, ela estuda vírus, são seres acelulares, eu espero que vocês tenham entendido o significado da palavra acelular, fungos, né, e bactérias e nematóides, seriam esses 4 grupos que o professor vai dar ênfase principal dentro dessa jornada que nós teremos dentro da disciplina de microbiologia. Agora, mudando um pouco, né, sobre o tema, vamos falar um pouquinho sobre micro-organismos e a saúde. Então, a gente sabe que existem centenas de bactérias que ficam recobrindo as superfícies de dinheiro, né? Então, por isso que, às vezes, no momento que a gente toca as coisas, as nossas mãos, elas estão contaminadas. Então, é importante que a gente sempre realize procedimentos de higiene para evitar com que você transmita essas bactérias, esses organismos que estão presentes nesse ambiente e que a gente, com as mãos, a gente contamina tudo aquilo que a gente toca. Não só o dinheiro, né, as moedas, mas a gente vai ter outros objetos que nós somos responsáveis por essas contaminações, por essas disseminações desses propágulos. E falando ainda sobre existência, né, de micro-organismos, para vocês terem ideia, uma pessoa possui de 2 a 3 quilos de bactérias no seu corpo. Ou seja, a maior parte da quantidade de células que existem no meu corpo, no corpo do Edson, no corpo do Carlos Eduardo, no corpo do João Alisson, são de bactérias que não fazem parte da fauna e da flora, na verdade, da flora que compõe o seu corpo. E elas têm interações com o seu corpo. E outro detalhe importante, ainda falando sobre existência, uma gota, né, de saliva tem 2 milhões de bactérias, né, que vocês podem encontrar. Então, quando o Otávio, quando o Matheus, quando o Pedro, né, o Renan estiver, né, beijando alguém, né, então se ele trocar saliva com essa pessoa, ele está trocando, né, dependendo da quantidade de saliva, se for um beijo muito babado, ele está trocando lá de 2, 6, 8, 10, 15 milhões ou mais, né? Tudo vai depender da quantidade de saliva que você troca com a pessoa. Então, um beijo permite se eu pegar essa gota de saliva, riscar numa placa, é um experimento muito fácil de fazer, vocês têm de 2 milhões por cada gota. Uma gota acho que de 200 a 300 microlitros que vocês vão encontrar de volume, né, líquido, que essa gota vai produzir. Então, imagine a quantidade de bactérias. Então, por isso a questão, né, do cuidado de você beijar menos, né, ficar BV agora, né? O que é BV mesmo? Você sempre falava isso pra gente. Boca virgem, né? Alguém é boca virgem aí? O Felipe, Ramon? Eu não conheço vocês, né? Então, estou chutando aqui, né?
Vocês hoje estão todos à frente do seu tempo. A moçada de hoje em dia, né? Você é, Otávio? Sei. Vocês tomam umas cachaças que nem doido, que nem água, e depois fica beijando até o cachorro, trocando bactérias com o cachorro. O Edson também é bebê? Interessante, então. Então, mas essa questão, né, vocês têm olhem a boca que você vai beijar, porque você está compartilhando com ela todas essas milhares e milhões de bactérias que existem na boca dessas pessoas. Agora, falando sobre o banheiro, né, quem de vocês não conhece uma mosquinha que a gente chama de mosca de dreno, ela é chamada de greyfly, ela foi introduzida no Brasil há alguns anos, né, atrás, e ela é uma mosquinha que ela sobrevive, essa parte escura que fica embaixo, né, da onde vocês tomam banho, as larvas dela se desenvolvem, e uma vez por mês é importante você jogar hipoclorito de sódio, algum desinfetante para evitar com que ela se multiplique. Então, isso é um mau sinal. Então, essa mosquinha, ela fica circundando ela dentro do banheiro, como vocês conhecem. Vocês já devem ter observado isso em diferentes locais. Então, ela vai nas fezes, ou vai nos resíduos que ficam próximo à privada, e depois ela senta em cima das escovas de dente. Então, por isso que às vezes as pessoas recomendam que a escova de dente ela não fique exposta ao ar, que ela fique dentro que tenha um protetor, ou que ela fique dentro, guarnecida em algum tipo de recipiente, para que essa mosquinha ela não se deposite e ela não transmita bactérias por onde ela caminhou pelo banheiro. Então, vocês podem encontrar 10 milhões de bactérias a partir do momento que isso em ensaios experimentais, que você deixa exposto a escova de dente e essa mosquinha senta em cima. É igual a história das moscas que a gente vê que sentam sobre os alimentos, né? Às vezes uma fração de segundo que ela senta em cima de uma carne, ou ela oviposita as suas larvas, ou ela deposita algumas células bacterianas sobre a comida. Então, vamos imaginar assim, vamos comparar essa mosca com a mosca varejeira que a gente encontra por aí. Então, o simples fato dela depositar, então imagina, a cada 30 minutos, uma bactéria nasce, cresce e morre. Imagine isso, esse alimento, mesmo que você coloque numa temperatura fria, né, da geladeira, você deixou exposto o alimento e houve esse assentamento, né, dessa mosca varejeira, que é diferente, né, outra espécie dessa greyfly, as bactérias rapidamente vão se multiplicar. Ela inoculou pura e simplesmente. Então, você tem essas moscas varejeiras que podem só concentrar por uma fração de segundos, inocular bactérias sobre a comida, ou ela pode, ainda por um tempo maior, depositar larvas, né? Ovipositar larvas na carne, na comida. Às vezes você coloca uma carne mal tampada, a mosca entra, oviposita, e depois você vai comer, às vezes, uma carne com ovo dessas varejeiras. E com relação à escova de dente, a forma de você limpar essa escova de dente, existe uma solução que você pode lavar com gluconato de clorexidina, que você pode utilizar para reduzir essa população. E quando você for escovar o dente, evitar usar o dedo para tirar a água, né? Bata na lateral e não entre em contato com o dedo, se a mão não estiver suja, né? Geralmente você não tem, às vezes, um controle, às vezes você está num momento de descuido, e você também pode ser um agente contaminante da sua escova de dente. Então, é importante que você leve em consideração tudo isso que eu estou falando, e eu vou colocar uma série de situações lá no Moodle, de verdadeiro ou falso, em que você vai colocar para mim se é correto ou não, de acordo dessa questão, dessa temática da aula que envolve higiene e envolve micro-organismos. Então, aqui a questão da lavagem, né, da escova de dente. Quem de vocês já não pegou e não passou o dedo, né, na escova para tirar a água, né? Então, às vezes, a gente vai escovar o dente, molha, pega a pasta de dente, né, sem encostar nada sobre o local onde você vai botar na boca, e bota a pasta, né, uma quantidade de pasta, escova, lava e evita não colocar a ponta do dedo
sobre o local onde você vai colocar na boca, né? Já não basta os beijos que vocês dão aí, né? Tomam as suas cachaças e beijam qualquer boca e trocam esses milhares de milhões de bactérias, né? Então, selecione bem a boca para trocar as milhares de milhões de bactérias com a sua parceira, com o seu parceiro, tá bom? Outra questão que acontece no banheiro, né? Então, toda vez que você for puxar a descarga, né? A tampa da privada, você deixa ela levantada, existe lá, né? Formas de você quantificar. Os aerosóis, a gente está falando sobre aerosóis na última aula, sobre segurança EPIs e EPCs, né? E aí, quando a gente falou sobre câmara de segurança biológica, né? Então, com relação à privada, o jato de água que joga faz com que, né, bactérias e até mesmo micropartículas são lançadas até uma altura de 6 metros de altura. Então, por isso que é recomendado toda vez que você for fazer xixi ou fazer cocô, né, para você não inalar, porque isso vai ficar suspenso esse aerosol no banheiro. Fechar a tampa, porque tudo vai se contaminar com essas células microbianas, que são alguns erros que nós cometemos logo depois, né, de usar a privada, enfim. Então, são situações de recomendação envolvendo micro-organismo, envolvendo higiene, que às vezes a gente acha que não tem nenhuma função, é aquilo que a gente falou, de qualidade de vida. Então, onde vocês estiverem, pense 2 vezes, fez xixi, fez cocô, fez número 1, fez número 2, puxou a descarga, deixa a tampa fechada para evitar com que esses aerosóis sejam lançados. Então, até 6 metros, você nunca tem regulagem sobre a pressão de água que é colocada sobre o dejeto. Então, para evitar isso, banheiro público, então, já imaginou? Você pega, vai no banheiro público e aperta a descarga. Você não vê, mas aquilo está vindo, né? No momento que você apertou, está vindo esse aerosol e você vai inalar, ou cocô ou xixi. Ou quando você entra, né? O cocô e xixi de outras pessoas. Então, é uma outra, né? Estou falando cocô ou xixi, mas são os micro-organismos que fazem parte da flora e fauna, né? Então, se você puder evitar isso é importante. As tábuas, né? Recomenda-se, as tábuas de madeira, você tem sempre, para uso em alimentos, a proliferação de uma grande quantidade de micro-organismos. Então, recomenda-se sempre, porque ela acumula água, ela tem fissuras, e as populações de fungos, bactérias, podem se multiplicar. Então, sempre se recomenda, por questões sanitárias e de proliferação microbiana, a questão do uso de tábuas de vidro para cortar carne, para cortar alimentos de um modo geral, tá? Então, já foi mensurado, quantificado, então as tábuas de madeira sempre elas favorecem a uma proliferação de uma população microbiana muito maior do que, né, às vezes ela absorve umidade e vocês sempre veem em tábuas de madeira, por mais que vocês passem em compostos impermeabilizantes, quando vocês compram ou que vocês encontram, vocês veem mofos proliferando sobre essas tábuas de madeira. Outra questão também que é muito importante que seja dito, né? Então, nunca comer as salsichas, né, que são utilizadas para cachorro-quente, nunca comer essas salsichas cruas, né? Então, sempre ferventar por 5 minutos, e você ferventar por 5 minutos vai fazer com que você reduza a contaminação de listéria. Procure na internet depois, eu vou ver se eu acho um vídeo, se eu não colocar lá no Moodle, vocês me cobrem, sobre como é preparada a salsicha, para vocês terem a ideia. Como é preparada a salsicha, como é preparado o extrato de tomate, para vocês terem um pouco de reflexão sobre isso, né? Vocês provavelmente vão produzir os seus próprios extratos de tomate a partir do momento que assistirem esse vídeo e vão deixar de comer salsicha, né? Lá no Sul a gente chama de vina. Uma vez eu fiz um ensaio para avaliação de coliforme fecal. Coliforme fecal é bactéria que vem pelas fezes. E eu peguei uma água de esgoto, coloquei no meio para detecção, no meio o laboratório ficou todo pesteado. Isso porque eu usei 1 ml só. E aí eu peguei e fiz um tratamento de 5 minutos também aqui, da água de esgoto.
Eu peguei essa água de esgoto que eu fervi por 5 minutos e coloquei 1 ml dentro do meu caldo, né, nutritivo, e não cresceu nenhuma bactéria. O outro tinha crescido adoidado, né? Mas quando eu fervi por 5 minutos, né, a questão da importância, vocês já estudaram lá no ensino básico, né, no ensino médio, a importância de ferver a água para aumentar a qualidade dela, pelo menos para matar, né, se tiver compostos químicos, esses compostos químicos talvez você não consiga mitigar, né, reduzir. Mas os micro-organismos patogênicos, você ferventar é uma boa forma de você ter uma água de boa qualidade. Se você não tem acesso a uma água de boa qualidade, você sabe que a água é veículo de muitas doenças para nós humanos, para animais. Então, a ação de ferventar, ou até mesmo usar a própria energia solar para aquecer a água, é uma forma de você ter uma água de melhor qualidade. Professor, essas bactérias aqui, ó, extremófilas, né? No caso, elas não são muito comuns, né? São muito comuns em algumas condições. Por exemplo, alguns alimentos, já viu alguns alimentos que você põe na geladeira e o alimento apodrece? O que apodrece a carne, cara? Se congelou a carne, por que a carne congelada pode estragar, pode apodrecer? Por que você deixou a 10 graus o seu arroz, o seu feijão? O presunto, o queijo, por que estraga? A resposta está aí, você já sabe a resposta. Bactérias extremófilas, fungos extremófilos. Já viu o tomate apodrecer com um funguinho que cresce lá na geladeira? Sim. Fungo extremófilo, que vive numa condição extrema de temperatura. Então, essa é a explicação do porquê que isso acontece. Você tem um enlatado, e você, de repente, começa a ver, o enlatado começa a ficar inchado. Inchou é porque forma gás. Forma gás porque tem micro-organismo que está reagindo e que está fermentando. A fermentação forma gás. Por quê? Durante o processamento lá na fábrica, a bactéria entrou e está causando essa degradação. Ou seja, era para ser esterilizado, era para ter morrido pelas condições de temperatura, de esterilização do alimento, e por que não morreu? Porque o organismo tem algum superpoder. Eu falo superpoder é uma metáfora para definir um micro-organismo que consegue suportar mesmo uma alta temperatura e uma alta pressão. E é uma relação de tempo, né? Você pega, faz a carne na panela de pressão, abriu a panela de pressão, ponto. É um relógio. Quanto maior for o contato da comida com o ar, menor é o tempo de durabilidade daquele alimento. São questões de retirada de oxigênio, são questões de colocar numa temperatura fria, são questões de evitar o contato do alimento com o ar para você aumentar a sobrevida desse alimento. Tá bom? Ok. Posso continuar? O Edson BV. Edson, o Williane, o Otávio, BV da turma. Os coliformes fecais, como eu falei para vocês, é um nome genérico que a gente dá, né? Quando a gente vai no banheiro e a gente sabe que a gente, né, vai utilizar procedimentos depois de higiene. Esses dias eu vi uma entrevista da Xuxa, né, que ela não usa papel higiênico. Muçulmanos não usam papel higiênico, acreditem nisso, porque acham que eles vão ser impuros. Então eles fazem o número 2 e eles vão no banheiro, lavam com a duchinha ou tomam um banho, né, toda vez que fazem número 2. Não usam papel higiênico. Então, nós ocidentais que utilizamos papel higiênico e tal, nós precisamos depois disso, ou qualquer número 1, número 2, precisamos lavar a mão, para evitar com que a minha mão seja um agente de disseminação de coliformes fecais. Então, bactérias relacionadas às minhas fezes, elas são chamadas de coliformes fecais. E sobre esses coliformes fecais, a principal bactéria que representa esse coliforme fecal, 80% das bactérias que representam o que estão presentes nas fezes, a espécie da bactéria que faz parte disso é chamada Escherichia coli. É uma bactéria gram-negativa, aeróbica, né?
E além da Escherichia coli, tem as outras bactérias, né? As 20% são outras espécies de bactérias que representam os coliformes fecais. Então, se eu perguntar para vocês, lá no Moodle, então, coliformes fecais são representados principalmente por Escherichia coli e outras espécies de bactérias que também são chamadas de bactérias entéricas. Bactérias entéricas que têm a ver com o trato digestivo, né? Ou coliformes fecais. Elas fazem, a gente tem testes em laboratório em que a gente testa a fermentação da lactose e somente, né, a gente usa um determinado tipo de caldo e aquelas que formam um gás numa temperatura de 35 a 37 graus Celsius são as bactérias causadoras de gastroenterites ou bactérias associadas às fezes, tá? Então, nesse slide aqui vocês podem ter a resposta do porquê não utilizar fezes humanas como esterco em produção de hortaliças, por causa dos coliformes fecais que você vai disseminar na sua alface, vai disseminar, né, nos alimentos que você produz. Então, você vai tornar um alimento, vai contaminar um alimento com um coliforme, um agente patogênico para humanos. Então, por isso que, do ponto de vista de legislação, é proibido a questão do uso do esterco, produzir esterco a partir de fezes humanas. Então, você tem estercos orgânicos a partir de cavalo, de bovinos, de aves, né? Tem uma grande... esses estercos, né? A gente vai falar sobre o processo de degradação de matéria orgânica em microagrícola, e lá vocês vão ver as propriedades que cada fonte orgânica vai ter, onde os micro-organismos atuam na transformação e liberação de nutrientes, mineralização de nutrientes para os vegetais. Então, cada fonte, né, cada origem, né, de cada fazenda, vocês podem ter uma maior ou menor quantidade de nutrientes que são mineralizados no processo de decomposição. Ok? Então, é essa a explicação do porquê de não poder utilizar fezes humanas como esterco para a agricultura, por causa dos coliformes fecais, das bactérias patogênicas em humanos, né? Você vai contaminar a alface, a couve, a rúcula, o rabanete com essas bactérias. Biossólido, né? Oi? Eles chamam biossólidos, né? Biossólidos, né? Você tem, na verdade, diferentes tipos de categorias de transformação do material orgânico, né? Você pode colocar adubação orgânica da maneira sólida. A grande questão é você colocar um material decomposto. O que é um material decomposto? Em que bactérias e fungos agiram sobre esse resíduo, esse esterco animal. Ou você pode colocar líquido também, material já degradado, que é o grande gargalo. Material já degradado, veiculado de uma maneira líquida. Líquida você consegue espalhar melhor numa superfície. Então, pensando sobre essa questão de espalhamento, né, essa veiculação do tipo de material orgânico é uma boa ação. Esses dias eu fui visitar uma fábrica, você também foi, né, Marcelo? Que tinha na semente, ela era pelletizada com material orgânico, sabe? Cama de galinha. Então, a semente era pelletizada com cama de galinha para ser mineralizada para ser colocada no momento do plantio. Aqui nesse slide eu coloquei um print de uma bactéria, né, de uma cepa, de uma Escherichia coli, que foi sequenciada, em que ela é uma bactéria, o genoma, né, de um strain chamado K12. Essa bactéria, esse genoma é importante para estudos biotecnológicos e tem uma importância, né, para cepas específicas, né, de alguns tipos de organismos. Eles têm, às vezes, devido à sua importância médica ou industrial, elas são mais, o seu genoma é sequenciado, é estudado,
e você vê dos organismos que existem no planeta, você vê o quanto que eles são próximos ou diferentes entre si. Então, essas análises genômicas, elas são importantes para como uma informação, né, desses strains, para a realização de estudos e reconhecimento desses strains de Escherichia coli. Então, esse K12 é um tipo de Escherichia coli, que é um strain importante desse coliforme fecal. Então, aqui uma representação, né? Coliforme fecal tem a ver com trato digestivo, com intestino grosso, né? Eu estava preparando hoje a aula de manhã de aveia, e você sabe que as pessoas têm intolerância, o trigo, ele tem, são chamadas pessoas celíacas, que têm inflamações no intestino delgado, devido à intolerância ao glúten, né? O glúten, vocês sabem que a aveia não possui, e aí quando a aveia não é contaminada, é claro, e uma forma de evitar com que haja essa inflamação do intestino delgado é comer, ao invés do trigo, alimentos à base de trigo, alimentos à base de aveia. E a aveia veio como um grande... É claro que eu estava preparando a aula e vi quase que 80% das culturas de inverno no Brasil, elas são cultivadas ainda, né? As áreas são cultivadas por trigo e não por aveia. Mais ou menos uns 10% a 15% das áreas de produção são de aveia. Comparando isso num dado do ano passado, né? Da safra 2020 e 2021. Em que é uma coisa recente, né? Que você vê quase que um grande surto das pessoas com essa intolerância ao glúten, né? Que nada mais é que essa inflamação que ocorre no intestino. E a gente sabe que a absorção de nutrientes, ela ocorre graças à veiculação de uma série de bactérias e fungos, né? Na verdade, a microflora que fica associada ao intestino grosso, delgado, que auxilia nesse processo de absorção de nutrientes. Então, é um processo todo mecânico, enzimático, que ocorre no estômago, até chegar no intestino, e ali você tem íons que são sorvidos pelo intestino e essas moléculas são disseminadas para todo o indivíduo. Então, aqui, né, uma cultura, né, de Escherichia coli, para vocês observarem, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o isolamento dessas populações. E a gente sabe que um outro local né, considerando essas questões da mão como um agente de disseminação e considerando os tempos atuais que nós temos, vocês talvez fiquem muito pouco tempo na frente da TV, né? A geração de vocês assiste muito pouco TV, mas o controle remoto e os celulares são grandes recordistas né? Quem de vocês já não ficou na privada, né? Mandando mensagem, apoiando ou criticando o Bolsonaro lá nas redes sociais, no momento que vocês estavam fazendo número 1, número 2. E nesse momento vocês estão contaminando os seus celulares. Então, evitem usar. Eu sei que alguns de vocês têm quase como sendo uma prática, né? Meio que, eu não consigo ficar sem fazer nada enquanto está lá fazendo número 1, número 2. Acostumem-se. Então, quando estiver lá fazendo número 1, número 2, não vão mandar mensagem para o professor no WhatsApp para tirar dúvidas, né, para os professores, ou não vão escrever, publicar coisas né? Então, fica ali, se dedica só para o número 1, número 2 ali na privada, para que você não contamine o seu celular, né, com esses coliformes fecais, né, e que depois você, sem querer, né, quantas vezes você limpa esse celular, esses aparelhos eletrônicos. E por falar nisso, você tem álcools específicos, né, álcools isopropílicos, que são recomendados para uso tanto em celulares como aparelhos eletrônicos para a realização dessa limpeza. Então, realizar essa limpeza periódica, principalmente quem é viciado em, né, mandar mensagens na privada, então use álcool sempre periodicamente, compre um álcool isopropílico e limpem as telas, tirem a capa, né? Quem de vocês, se vocês tirarem a capa agora, a imensa quantidade de sujeira que vocês vão ter, né, nos celulares de vocês, tá? E eu me incluo nisso também, né? Eu também faço isso que eu estou falando.
A esponja, né? Às vezes as pessoas acham que tanto a escova de dente ou as esponjas, elas têm... uma vez eu vi alguém falando uma recomendação que uma vez por mês é o tempo de uso da escova de dente, que você tem que trocar. E a esponja de lavar louça também é uma grande vilã com relação a proliferação de bactérias. Às vezes você lava e deixa resíduos alimentares ou resíduo de sabão na esponja. Então, nós temos mais ou menos de 1 milhão de bactérias a mais que a tampa da privada, para vocês terem ideia, 1 milhão de bactérias a mais que a tampa da privada nessas esponjas de lavar louça. Então, uma vez por semana, mergulhar em água sanitária e 1 minuto no micro-ondas também. Vocês podem umedecer com água sanitária e passar essa esponja no micro-ondas para evitar com que ela prolifere, né? E realize a troca periódica dessas esponjas. Né? Vocês gastam dinheiro com tanta bobagem, por que não pode usar o dinheiro de uma maneira a ter uma esponja, né? Reduzir a questão do tempo de uso da esponja e da escova de dente, como eu falei para vocês. Alguns de vocês, a esponja parece quase virar as cerdas ficarem todas tortas, parece que é somente ali que vocês, né, vão trocar essas escovas de dente. Produtos que vocês podem utilizar para a asepsia do colchão, a questão do vinagre, vocês podem pulverizar para evitar com que proliferem ácaros, e vocês sabem que ácaros provocam rinites. O próprio sal de cozinha, né, misturado com vinagre. O hipoclorito de sódio, bicarbonato de sódio, podem colocar no chão, nos panos de limpeza, em esponjas, né? O gluconato de clorexidina na escova de dente, como já tinha falado para vocês, o álcool isopropílico para aparelhos eletrônicos. Então, aqui o pano, né, de limpeza e esses produtos, tem os produtos tradicionais que a gente vê que tem um odor, e esse odor normalmente a gente associa como sendo limpeza, que nem sempre é isso. Tudo depende da dosagem, da concentração e do tempo de atividade desses produtos químicos para realizarem ações de higiene, ações de asepsia, ações de desinfestação. Próxima aula a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Então, nos colchões onde vocês dormem, né, vocês têm alergias que são provocadas por ácaros, por bactérias, por fungos, né, que provocam mofos, as poeiras, os suores, né, as fezes desses ácaros podem provocar reações alérgicas, vírus podem se proliferar nesse colchão. Então, quem normalmente vem da rua e vai dormir, então você está inoculando nesse colchão agentes externos e que depois podem afetar, provocar reações, as chamadas rinites, as reações alérgicas que ocorrem com vocês, né? Então, sempre, às vezes a gente está cansado, vai lá e dorme e deixa para tomar banho de manhã cedo. Então, evitar isso, sempre lembrar que o colchão é como se fosse um local onde vocês vão repousar e a durabilidade dele vai estar relacionada a esses cuidados que vocês podem ter aplicando desde soluções envolvendo vinagre, envolvendo hipoclorito, bicarbonato, ações que tenham contra a proliferação desses componentes, além de vocês tomarem banho, né? Isso também, obviamente, é uma questão muito importante antes de dormir, tá? No guarda-roupa, quem de vocês já não teve sapatos, calçados ou roupas, né, com algum couro, algum tipo de material que se proliferou mofos, né, mofos e bolores? Então, vocês podem utilizar o bicarbonato de sódio, né, seco, ou talco antisséptico, podem pulverizar, e isso pode reduzir a incidência, além de pulverizar quando você vê um mofo, pulverizar com hipoclorito, pulverizar com vinagre, as superfícies que apresentam, em paredes, né, pulverizar com hipoclorito, com álcool, com vinagre, vai fazer com que a população reduza. As infiltrações de parede, infiltração, o que é? A entrada de água. A água vai favorecer a proliferação de fungos sobre essa parede. E aí, se começar a eflorar
mofo, você vai ter que ficar periodicamente aplicando esses produtos para evitar com que ele se prolifere. O álcool etílico, ele vai oxidar ao controle remoto se você utilizar, então recomenda-se para telefones fixos a questão desse álcool 99,8. Usa um lenço umedecido de bebê, né? O lenço umedecido de bebê também possui uma outra opção que possui esse álcool isopropílico. É só olhar lá no rótulo e pode usar para aparelhos eletrônicos. Limpeza uma vez por semana dos controles remotos e de celulares. Olha, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá? No chuveiro, um banho, né, por dia. Então, a questão de esse banho excessivo, você vai destruir também micro-organismos indígenas, né? Micro-organismos que fazem parte do seu corpo, que protege a sua pele. Então, o excesso de banho também pode ser prejudicial. Então, para quem é meio porquinho, ouvir isso, né? Então, adora, né? Já não gosta de tomar banho. Mas que seja pelo menos uma vez por dia, tá? Para essas questões de população. E sempre, né, as questões de água mais fria possível, né? Então, isso tem também uma relação de qualidade de saúde, que é a água quente. É claro que tem períodos muito... Eu sou a pessoa que adora água quente, né? Para tomar. De 15 em 15 dias, limpar sempre o ar condicionado. Olha a quantidade de sujeira, o filtro desse ar. Aprender a limpar isso periodicamente. Por quê? Então, vocês veem, às vezes, vocês entram dentro de um banco e começam a espirrar. Porque provavelmente ele está jogando essa poeira, esses componentes que estão provocando uma reação alérgica para você, que está fazendo com que você espirre. Ou na sua própria casa. Então, tomar esse cuidado é extremamente importante. E no banheiro, ao lavar as mãos, usar o papel. Então, 8 a 25 vezes é a recomendação que tem para lavar a mão por dia. Quantas vezes vocês lavam a mão por dia? Só de manhã cedo? Ou só na hora do almoço, quando escova o dente? Então, a gente está falando sobre procedimento operacional, vamos mudar o estilo de vida. Eu vou, então, criar... escovar os dentes 3 vezes ao dia e vou lavar as mãos 8 a 25 vezes por dia. Talvez esse seja o segredo de você, às vezes, ter uma longevidade maior, ou então de você não se contaminar, não ter diarreias, não ter doenças gerais. Então, são procedimentos que, às vezes, a gente tem a ver com higiene, que a gente deve executar, tal como saber lavar a mão, né? Depois eu vou colocar para vocês um vídeo que fala sobre a forma correta de lavar as mãos, para você retirar esses resíduos microbianos. E, por fim, nesse slide, eu gostaria de falar, vocês já viram em muitos banheiros, esse jato de água quente, de ar quente, né, para você secar, não é recomendado. Lembra do que eu falei para vocês sobre os aerosóis que são lançados dentro dos banheiros públicos? Então, você lavou a mão e esse ar contaminado, quente, está jogando esses micro-organismos contaminantes desse banheiro público na sua mão. Então, não se recomenda que você seque a mão com esse jato quente. Falam que parece que 32 vezes, se você balançar as mãos, a água vai embora e você fica... Né? Testem aí depois em casa para vocês verem, ou usem um papel, ou esperem aqui no cerrado, né, no ambiente seco, você fica alguns minutos, tudo fica seco, né? A água vai embora. Então, não se recomenda usar esse jato quente, porque ele joga um jato quente de ar contaminado numa mão que acabou de ser limpa, tá ok? Aqui eu falei para vocês, limpeza de paredes por infiltração de umidade, fungos crescendo, né? Então, isso é um ambiente insalubre e isso vai prejudicar a sua vida. Então, muitos alunos que moram aqui em Urutaí têm muitos quartinhos que têm muitas infiltrações com fungos, né? Pulverizar sempre com hipoclorito, pulverizar periodicamente com as substâncias que eu recomendei. Então, as superbactérias, né, a gente sabe que muitas infecções, chamadas infecções hospitalares, aqui é uma reportagem do Estado de São Paulo falando da KPC, que é uma bactéria resistente à maior parte dos antibióticos disponíveis. E essas superbactérias, elas normalmente são selecionadas, essas populações, que são chamadas de infecções hospitalares, né?
dentro desses ambientes hospitalares, porque os tratamentos das doenças, né, dos medicamentos, selecionam essas populações, e aí as pessoas que chegam nesses hospitais, elas são contaminadas por essas superbactérias. Por isso que, às vezes, as pessoas que não gostam de entrar dentro do hospital, elas estão corretas, né? Porque elas não estão ficando no ambiente para haver contágio dessas superbactérias. Ou não ficar doente implica também de você não se contaminar, né? Não se infectar por essas bactérias. Então, era isso que eu tinha a falar para vocês. Graças a Deus, como diria